Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. E aí, tudo bem com vocês? O inesperado aconteceu, né? Infelizmente o Botafogo, cara, que tá numa fase muito estranha, né? Tá numa fase muito estranha. Eu acho que a sorte do Botafogo é que o Palmeiras ali não tá conseguindo vitórias seguidas. O Grêmio também tá oscilando bastante. Mas o Botafogo empatou com o Goiás, né? E infelizmente o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Cara, é o seguinte, a tabela ficou assim, tá aí na tela pra vocês. E, cara, eu tava vendo alguns amigos, eu vi algumas pessoas na internet preocupadas, né, com essa retomada do Vasco à zona de rebaixamento. Mas, cara, eu vi uma imagem ontem mesmo que me tranquilizou. E eu me lembrei onde a gente estava e onde a gente está agora. Vou mostrar pra vocês agora uma tabela de 8 rodadas atrás. Estava exatamente assim como está na tela aí para vocês. O Vasco tinha somente 9 pontos há 8 rodadas atrás. Cara, o Goiás, primeiro time fora da zona, tinha 16 pontos. Era uma situação, cara, onde o Vasco só perdia, os jogadores não atuavam bem, era tipo uma bagunça total, cara. Era uma bagunça total. Ali, eu até trouxe um vídeo pra vocês, não vou ser hipócrita, que eu falei. Pra mim, o Vasco caiu pra segunda divisão, sabe? Então, cara, beleza. O Vasco voltou pra zona de rebaixamento. Cara, mas hoje a gente tem esperança, cara. Essa semana agora, antes do jogo contra o São Paulo, aqui pro canal, cara, eu não vou trazer uma semana de pessimismo, eu não vou trazer uma semana de tristeza, cara. Eu vou trazer uma semana que vamos lá, cara. Vamos partir pra cima. O nosso time já mostrou que tem condições de ganhar jogos contra times difíceis. O São Paulo é um grande time, cara. Time que foi campeão na Copa do Brasil. Mas o Vasco, a gente ganhou de Atlético Mineiro, que é um grande time também, tem um time forte, competitivo. Nós ganhamos do Fluminense, sabe? Então o Vasco tem condições, cara. Então vamos partir pra cima do São Paulo. Vamos voltar a sair da zona de rebaixamento, cara. Onde hoje a gente tem esperança. Algum tempo atrás a gente não tinha, cara. Então, torcedor, vamos lá, cara. Não fique triste, o Vasco voltou pra zona. Não, vamos partir pra cima deles, cara. Que a gente tem plena condições de reverter essa situação novamente, cara. Então, essa semana aqui no canal, cara, vai ser uma semana de otimismo. Vamos pra cima, vamos partir pra cima. Contra o Santos. Cara, eu acho que o jogo contra o Santos... tiveram diversas coisas ali ao redor do jogo que atrapalhou muito o time, sabe? Convocou uma pressão também em cima do torcedor. O torcedor que acompanha o Vasco mais de perto, né? Começou a ver bastante coisas ali que o Santos estava fazendo, que foi incomodando a gente e tal. Então foi um jogo cercado de muitas coisas. Mas acabou isso, cara. Vamos lá. O Vasco vai jogar em casa, a gente vai ter 3 jogos seguidos em casa, né? Então vamos lá, cara. Em casa sim, né? Vamos jogar contra o Flamengo, mas é aqui no Rio de Janeiro. Apesar de ser o mando do Flamengo, mas é aqui no Rio de Janeiro. Então vamos lá, galera. Otimismo. Vamos lá, cara. Que eu tenho certeza, cara, que se o Vasco não diminuir, ou se o Vasco continuar jogando do jeito que vinha jogando, cara, a gente tem total condições de ganhar do São Paulo e sair dessa zona de rebaixamento, que seria num momento fantástico. Seria no momento onde a gente vai ter essa pausa FIFA agora, que é a seleção brasileira, as seleções vão jogar, seria um momento perfeito pra gente estar ali, esse período todo fora da zona. E a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu acredito nisso. Lembrando que São Paulo vai vir aqui pro Rio de Janeiro com 3 desfalques. Rafinha não joga. O Beraldo, se eu não me engano o nome dele, o zagueiro do São Paulo, não joga também, que está suspenso, os 2. E mais o atacante deles, o Caleri. Então vamos lá, cara. Vamos partir pra cima. O Vasco, felizmente, só tem um desfalque, que é o Medel, né? Que foi expulso no último jogo. E é aquilo, cara. Beleza, o Medel. Mas a gente tem o Maicon. O Maicon vinha jogando muito bem também nas oportunidades que teve. E o Paulinho Paulo não tomou o 3º cartão amarelo. Então, cara, pra mim... A gente passou pelo jogo do Santos ileso. Apesar da derrota, passamos ilesos. Poderia ter sido muito pior. Imagina se a gente tivesse perdido o Paulinho Paula, ou mais jogadores tivessem sido expulsos em toda aquela confusão que aconteceu lá no gramado. Então vambora, rapaziada. Tranquilo? Então, cara, eu separei umas mini notícias aqui, que saíram no dia de hoje, onde eu vou emitir minha opinião, e aí se vocês quiserem, vocês escrevam aí nos comentários também, tranquilo? Gabriel Dias deve estar disponível para Ramon Dias contra o São Paulo. Notícia muito importante. Gabriel Dias, que infelizmente teve uma lesão, né, contra o Atlético Mineiro, estava lá no Maracanã. Eu fiquei muito triste. Ali, do jeito que foi, eu achei que tinha sido uma lesão mais séria, né, mais aguda. Mas não, foi uma lesão leve. O jogador já está recuperado e vai estar à disposição contra o São Paulo. Importante.
Importante, porque o lado direito do Vasco, cara, é um estresse infinito. Quando eu achei que o Puma, pelo tempo, pelos jogos que ele vem sendo titular, a sequência que ele vem sendo titular, eu achei, pô, o Puma ele vai recuperar o futebol dele do Carioca. Mas não, cara. O pênalti contra o Santos, eu até achei questionável, eu falei pra vocês aqui no vídeo. Mas, cara, o Puma ele foi muito imprudente naquele lance, cara. Foi muito imprudente. Ele não poderia ter chegado no atacante do Santos daquela maneira. Então é um jogador que em outros momentos também já mostrou que ele não tem capacidade de marcar, cara. Eu destaco o jogo contra o Fluminense, eu estava no Newton Santos. Todo mundo passava com facilidade pelo Puma. O único gol que tomamos do Coritiba, na vitória de 5-1. A culpa foi de quem? Do Puma, que não estava marcando o jogador. Então, sabe, cara, a volta do Gabriel Dias, eu espero muito, cara. Que Deus abençoe, que ele entre, cara, com uma disposição única. E tome a vaga, cara. Pelo menos que ajude o time defensivamente. Porque o Puma, ele tem zero poder defensivo, cara. Zero. Zero, 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 cara. Eu prefiro o Robson Bambu do que o Puma. Podem me xingar. Eu prefiro. Então eu acho que a notícia positiva é a volta do Gabriel Dias. Que ele tem oportunidade, cara. E que ele joga, porque Puma Rodrigues não dá mais. Não dá. Não dá, cara. Chega, cara. E vamos lá, que a gente tem mais um destaque, né? O Vasco é com sobras o time que mais tomou gols depois dos 40 minutos. O torcedor já sabe disso. Mas é com sobra, é com folga. Foram 12 gols depois dos 40 minutos. Em segundo lugar vem o Grêmio com 6. Depois em terceiro vem Coritiba e Palmeiras com 4. Falta de atenção, cara. No jogo contra o Santos faltou isso, atenção. Naquele momento que a gente tomou o segundo gol do Santos, ali desestabilizou o time. Logo após a gente tomou o terceiro gol. Onde o Zé Gabriel falha no meio campo. O Zé Gabriel que a gente vinha elogiando bastante, mas falhou, erra a bola no meio campo e o Santos aproveita o contra-ataque e faz o gol. Então Vasco, cara. Beleza, eu não vou tratar esse jogo contra o Santos como o jogo da... Não, a partir daí acabou, não. Como foi pra vocês, vambora. Motivação. Mas esse jogo contra o Santos, ele traz alertas também, cara. Que o Vasco precisa estar ligado sempre. Sempre, cara. Conectado com a partida. Não pode abaixar o gás. Porque no primeiro tempo contra o Santos, o Vasco estava melhor, cara. Até o momento que a gente fez o gol, o Vasco estava muito melhor que o Santos. Muito melhor. O Santos parecia um time de Série B e o Vasco um time de Série A, cara. Mas eu acho que em determinado momento, por isso que eu falo, a pressão que colocaram no jogo talvez tenha mexido com os nossos jogadores. Ah, o Vasco vem jogando bem, isso, aquilo, com certeza, mas é um time novo ainda, galera. É um time ainda que está em construção. Então, cara, o Vasco precisa ter atenção e a gente precisa parar de tomar gols após os 40 minutos, cara, no finalzinho dos tempos. O Vasco não pode mais tomar gol assim, cara. Quantos pontos já o Vasco não perdeu? A mulher lá no jogo contra o Santos, ela falou sobre a estatística e tal, mas até me esqueci. O Vasco poderia ter muito mais pontos se não tivesse tomado esses gols, cara. Então é complicado, cara. E vamos lá, mais uma observação. Isso aqui a gente pode trazer, que eu vou falar agora pra vocês, a gente pode trazer também como uma boa notícia, cara. Como as coisas estão conspirando pra gente, cara, a favor da gente. Diego Costa, que tá no Botafogo e não tá fazendo nada, quase veio para o Vasco, cara. Eu tava até conversando com o Uber ontem. Cara, o Vasco deu muita sorte em 2 contratações. Ainda bem que o Diego Costa não veio, e veio o Verratti, que está sendo 1 milhão de vezes melhor que o Diego Costa, se a gente for comparar Diego Costa no Botafogo e Verratti no Vasco. Lembrando que o Diego Costa está jogando no líder do campeonato, cara. Onde a gente chega na teoria que talvez ele tivesse mais facilidade para fazer gols, ele tivesse mais oportunidades. E o Verratti... Verratti, que já tem 7 gols em 9 jogos, tá jogando num time que tá na zona de rebaixamento. Então o Verratti é muito melhor. E o Paulinho Paula, né? Paulinho Paula que o Botafogo estava de olho e ele veio pro Vasco. E são 2 pilares hoje, cara. Ah, o Paulinho Paula não jogou bem contra o Santos, isso, aquilo. Sim, mas os 2 pilares do Vasco hoje são Verratti e Paulinho Paula, cara. Então esses jogadores poderiam estar jogando no Botafogo, cara. Ou o Paulinho Paula no Botafogo e o Verratti poderia continuar na Argentina, um exemplo. Sabe? Imagina, cara, a gente com o Diego Costa. Hoje o Vasco estaria na zona de... Já era segunda divisão, cara. Concretado já. Totalmente concretado. Então, a gente for pensar... Galera, as coisas ainda estão boas. As coisas ainda estão boas. Aquela comparação que eu fiz pra vocês no começo do vídeo, sabe? A gente estava num momento que já era, não dá mais. E hoje a gente tem esperança.
Muito por causa do nosso técnico, por causa desses jogadores, como Verratti, Paulinho Paulo, entre outros. Vocês conseguem entender? E pra gente finalizar, Jair foi punido com 4 jogos de suspensão pela cotovelada no rosto de Luciano Juba contra o Bahia. Lembrando que um jogo ele já cumpriu, né? Que foi o jogo da suspensão, do cartão vermelho. Ou seja, faltam 3 jogos. O Vasco vai recorrer. Eu quero saber só o seguinte. O zagueiro do América Mineiro, Maidana. Se o Jair pegou 4 jogos, filhão, Maidana é o resto do campeonato sem jogar, cara. É o resto do campeonato sem jogar. Então vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vê que o STJ dele é muito rigoroso com o Vasco. Muito rigoroso. Mas e com os outros times? E galera, é complicado, mano. Só mais um pontinho. Um pontinho. Vou botar a tabela aí pra vocês de novo na tela. Tá aí de novo. Deixa eu ver aqui junto com vocês. Vambora. A tabela está de novo aí na tela pra vocês. A gente tem aí embaixo Santos, Goiás, Vasco, Bahia, América Mineiro e Coritiba. Cara, sobre zona de rebaixamento, eu acho que vai ficar entre esses times. Vai ficar entre esses times. Eu vi muita gente falando, Internacional, isso, aquilo. Galera, não acho que Internacional entre na zona de rebaixamento. O time deles está focado na Libertadores, mas se focar no Brasileiro, eles vão conseguir ganhar mais pontos. E o Corinthians, cara, eu vi algumas pessoas falando, não, presta atenção no Corinthians, o Corinthians não tá jogando nada. Irmão, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês acham que o Corinthians entra na zona de rebaixamento, cara? Agora, na reta final? Não entra. Não entra. Vocês sabem por quê, cara. Não entra. Cruzeiro e Cuiabá são times que conseguem ganhar seus pontinhos. Eu acho que são times que, apesar de não jogarem um bom futebol, acho que são mais equilibrados do que os que estão ali embaixo. Tem uma regularidade maior. Mas eu acho que é mais ou menos isso, rapaziada. Hoje o Vasco treinou, né, também. Algumas imagens estão passando aí pra vocês agora, na tela. A gente tem aí o Ivan, Léo Jardim. Vi muita gente criticando o Léo Jardim pelo gol que ele tomou. Voltou esse papo de muita gente querer o Ivan. A gente tem Alex Teixeira, Zé Vitor e o Jair. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Vocês já ajudam o Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento. Conta com a sua inscrição, conta com o seu like, conta com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo para vocês todos os dias, igual eu já faço há 6 meses. E, rapaziada, tranquilidade. Tranquilo, cabeça fria. Vambora. Valeu, tamo junto.